Olá pessoal, estamos aí então para mais uma aula de geografia. Vamos iniciá-la então. Hoje nós vamos falar sobre a PA. Exatamente, PA. População economicamente ativa. Isso aí. E automaticamente, se nós falarmos na PA, nós vamos falar nos setores da economia. Lembram quando a gente viu as pirâmides etárias? Nós falamos que esse pessoal que ficava aqui em azul, aqui mais ou menos, né, entre os 20 anos até os 59 anos, no caso dessa pirâmide aqui, eram os adultos, né? E esses caras aí eram os caras que sustentavam o país, a princípio, né? Então esses caras eram a população economicamente ativa, a nossa PA, ok? Então, esses carazinhos aqui nada mais são do que os profissionais, a PA nada mais é do que os profissionais que fazem o nosso país funcionar, né? A nossa PA, ela é dividida em setores, né? Setor primário, secundário e terciário. Então, nós vamos ver aqui nessa nossa aula de hoje o que é cada um desses setores, ok? Vamos seguir adiante. Vamos dar uma observada nesse primeiro slide aqui, né? Olha só, colheita do café no século XIX. Olha só como é que era feita a colheita do café. E agora no século XXI, no ano 2001, olha só, maquinários, né? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? O pessoal desapareceu, né? A máquina o homem foi substituído pela máquina, né? Vamos adiante. Aqui, indústria automobilística brasileira nos anos 50. Olha quanta gente trabalhando aí. Olha quanto mecânico. E agora, nos anos 2000, cadê os caras? Só tem máquina trabalhando aí, gente. Cadê os caras? Sumiram, né? Extração de petróleo em Lobato, na Bahia, em 1939. Olha só, na terra. Tá ligado? Olha aí. Agora, no ano 2000, em Santos, São Paulo, no mar, numa plataforma de petróleo. A gente sabe que tem gente lá dentro da plataforma trabalhando, né? A gente tá ligado nisso aí. Mas agora é feito numa plataforma cheia de máquina, totalmente computadorizada. Temos até um heliporto ali, ó. Nossa, olha que show. Para o helicóptero pousar ali. Então, as coisas mudaram, né? Uma lojinha de roupas em 1906. Olha só a loja de roupa. Olha quantas pessoas trabalhando na loja de roupa. E agora é um self-service, né? Nós vamos ali no shopping, né? Tem só uma, duas, três moças lá, com segurança, tá tudo ali. A gente muito mais roupas para serem compradas, obviamente, do que nessa época aqui, 1906. Aqui o pessoal chegava, fazia o seu modelo, pedia o seu modelo e fazia, né? Era alfaiates e costureiras. Agora não, agora é tudo industrializado. A gente vê que tudo muda, né? A população e os setores da economia. A população que exerce atividade remunerada constitui a nossa PA, que é o alvo da nossa aula de hoje, aqui, a nossa PA. E os caras que não trabalham e que estão desempregados momentaneamente, como é que chama? PEI. População economicamente inativa. Obviamente, né? As crianças, de modo geral, as donas de casa, os aposentados e os idosos que não trabalham constituem o grupo chamado população economicamente inativa. PEI, ok? Ou PI, melhor dizendo, né? Então aqui sabemos já de antemão, falei lá no primeiro slide, na apresentação, que a nossa PA é dividida em 3 setores. Setores primário, secundário e terciário. Vamos adiante. E o setor primário? Como funciona? Quem é ele? O que ele faz?
O conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas. Então, olha só, não vamos esquecer, o setor primário produz matérias-primas para os outros setores. Implica geralmente na transformação de recursos naturais em produtos primários. Ok, vamos dar um exemplo aqui. Muitos produtos do setor primário são matérias-primas levadas para as indústrias a fim de serem transformadas em produtos industrializados. Aqui nós temos um exemplo. Um produto do setor primário, a nossa goiaba, que foi para uma indústria e foi transformada numa goiabada. Para quem gosta de goiabada aí, já tá ligado que a goiabada não nasceu na latinha. Ok? A goiabada nasceu da goiaba, que nasceu numa árvore que foi plantada no setor primário. Tranquilo? Então, o nosso setor primário, ele é dividido em alguns subsetores, digamos assim. Olha aí, pecuária, silvicultura, caça, pesca, agricultura e mineração. Ok? Obviamente que nós já ouvimos falar de todos esses caras aqui, com exceção dessa aqui, que eu acho que essa aqui é mais... o pessoal fala pouco nela, né? Na silvicultura, mas nós já vamos ver o que é isso. Mas a princípio, pecuária, caça, pesca, agricultura e mineração, isso aí está tudo dominado, né? Então vamos ver, pecuária é a arte ou conjunto de processos técnicos usados na domesticação e produção de animais com objetivos econômicos. Aí nós temos a nossa ovelhinha, a nossa vaquinha, o nosso boizinho, né, que vai virar papá, que vai virar bife, que vai virar churrasco, né? Então nós temos a pecuária intensiva, que utiliza recursos tecnológicos avançados, tais como gado confinado, reprodução através de inseminação artificial, controle via satélite, dentre outras coisas. Meu Deus, é praticamente uma robótica, né? E nós temos a pecuária extensiva, desenvolvida em grandes extensões de terras com gado solto, geralmente sem grandes aplicações de recursos tecnológicos, investimentos financeiros, nem recursos veterinários importantes. É aquele gado lá, o tio lá que tem uma fazenda e soltou o seu gado lá e cria o seu gadinho lá. O seu gadão, né? Mas então dá para ver a diferença. A pecuária intensiva nós temos recursos tecnológicos e na extensiva não temos recursos tecnológicos, ok? Seguindo, então, quais seriam os avanços tecnológicos que nós temos na pecuária? Aqui eu citei dois aqui para nós. Aqui, ó. Inseminação artificial, muito famosa, né? E a identificação eletrônica do boi, do gado, né? Da carne, ou não só do boi, pode ser da ovelha também, enfim, do animal. Atualmente a pecuária utiliza recursos tecnológicos avançados, ok? Eu diria avançadíssimos, né? Aqui, chegamos na nossa silvicultura. Quem é essa criatura? Entende-se por silvicultura o ato de criar e desenvolver povoamentos florestais, satisfazendo as necessidades de mercado. Que seriam, então? Seriam árvores, empresas que plantam árvores à sua necessidade. Um exemplo disso é a Riocel, que planta eucaliptos, né, para produzir madeira, para produzir papel, ok? Então nós temos a Riocel, é um grande exemplo. Aqui temos uma plantação, né, de eucaliptos aqui. Para recompensar os efeitos do desmatamento, em alguns lugares pratica-se o cultivo organizado de espécies de floresta replantada, sobretudo árvores, processo esse chamado de silvicultura. Aqui no nosso Rio Grande do Sul nós temos essa situação. Então, olha só,
Acontecem na silvicultura algumas coisinhas, né? E cada coisinha dessas tem gente trabalhando, tem população economicamente ativa. Olha só, preparo do solo para o plantio, tem que ter alguém para preparar esse solo, né? Aconteceu o plantio, no segunda etapa, cada hectare recebe 1.333 mudas por hectare. Acontece o crescimento, vamos para a terceira etapa. As árvores adquirem até 8 metros de altura. Na quarta etapa, entre 6 a 8 anos, as árvores estão prontas para extração, ok? E vão para a quinta etapa, que é a fábrica de pasta de papel, né? Onde acontece a transformação maravilhosa da árvore no papel que tu vai escrever, né? Eu sou mais fã de usar o computador, tá ok? Muito mais do que o papel. Mas enfim, esse é o processo. Tranquilo? Próximo slide, então, a multifuncionalidade da floresta replantada. Para que serve? Para que não serve? É bom? Não é bom? Então vamos ver então. Função social: ar puro e lazer. Né? Função ambiental: preservação dos solos, preservação da água, regularização do ciclo hidrológico, armazenamento de carbono e proteção da biodiversidade. Aqui eu coloquei um C a mais aqui, me perdoem, mas o pessoal da digitação errou aqui, tá? Perdão. Função econômica, né? Produz matérias e frutos, gera emprego e riqueza. Algumas funções da floresta replantada, né? Plantada por empresas, né? Então, o pessoal retira da natureza, mas coloca também na natureza, né? Temos a nossa pesca. Consiste na extração de organismos aquáticos para diversos fins, tais como a alimentação, a recreação, pesca recreativa ou pesca desportiva, a ornamentação, ali temos os nossos aquários dentro de casa, né? Captura de espécies ornamentais ou para fins industriais, incluindo a fabricação de rações para o alimento dos animais. Então nós temos um grande setor aí de pesca que existe desde o início dos tempos. Desde que o homem aprendeu a pescar, né, ele vive da pesca. Vários setores, né? A atividade pesqueira é uma das mais antigas práticas dos povos. Aqui cita no litoral do Brasil, mas é da humanidade, né? Sendo responsável pelo fornecimento de proteína animal e fonte de renda para uma importante parcela da população. Então, atividade pesqueira, temos nela, então, o que nós temos nela? População economicamente ativa trabalhando nela. A mineração, olha aí que legal, olha o tamanhinho do caminhão, olha o tamanhinho do caminhão, né? Perto do pessoal aqui, né? Bom, isso todo mundo sabe, né? Consiste na extração de recursos minerais que são transformados em matérias-primas para o desenvolvimento de diversos produtos, desde os mais simples até os que agregam muita tecnologia, né? Então, este celular que nós estamos usando aqui, esse computador que nós estamos usando, esse mouse, tudo isso tem mão da mineração. Né? Tudo isso tem. Aquele carro que tu anda, enfim, aquela TV, outras coisitas mais que tu nem imaginas, né? Tua panela que tu faz comida, o garfo que tu segura, a faca, enfim, mineração é um dos que mais está contigo. Okay? É um dos setores que mais está, que nós mais utilizamos, é a mineração. Tranquilo? Vamos adiante, então. A agricultura. O prefixo agro tem origem no verbete latino agro, que significa terra cultivável ou campo, né? Então, desde que a agricultura foi descoberta pelas mulheres, bom deixar claro, né, que foi descoberta pelas mulheres lá no período neolítico, ainda na pré-história,
desde que ela foi descoberta, foi uma revolução. Aconteceu a revolução da agricultura e o mundo mudou porque o homem deixou de ser nômade e começou a plantar a ter de viver no lugar em que ele plantava. E isso modificou tudo, né? Então, mas resumindo assim, a agricultura, né, é o cultivo das espécies de plantas. Para que finalidades? Produção de alimento, energia, matéria-prima, para roupas, medicamentos, né? Isso aqui não é uma bomba atômica não, tá? Isso aqui é um algodão, tá bom? Para quem não conhece, isso é um algodão. O algodão nasce numa arvorezinha, viu? Não nasce no pacote, só para lembrar. Tá? Temos algumas plantinhas aqui, algumas frutinhas, né? Frutinhas, aliás, que estão na nossa mesa aí diariamente aí, ó. Bananas, uvas, laranjas, bergamotas, maçãs, mangas, coisitas que nós degustamos aí quase que sempre, né? Então, já sabemos que a agricultura está o nosso arroz, o nosso feijão. Nós não conseguimos viver sem o nosso setor primário. A agricultura, por sua vez, tem algumas divisões também, como a pecuária. Temos a tradicional, que é aquela familiar, sem muito recurso, né? Sem recursos tecnológicos. Temos a moderna, onde entram os recursos tecnológicos, e temos a alternativa, que é aquela que já deixou de usar os recursos tecnológicos, né? Mas não é tão tradicional. Por quê? Porque ela utiliza alguns meios, né, para não poluir o seu ambiente, né? Chama-se agricultura alternativa. Né? O que seriam os tradicionais, então? Utilização de tração animal, trabalho humano, tecnologia mínima ou quase nada, né, ou ausente. Aqui temos alguns exemplos: pastoreio nômade, sistema de roças, agricultura de jardinagem e o plantation, né, o famoso plantation que a gente aprendeu lá em história, né, que os portugueses chegaram aqui e fizeram enormes plantações de uma única cultura, ok? Esses tempos eu ainda falei com vocês em uma outra aula aí. Então isso seria o tradicional. E o moderno, o que seria? Utilização de tecnologias, adubos, transgênicos, maquinário agrícola, emprega menos mão de obra que os agrossistemas tradicionais, porque utiliza mais máquinas, né? Então, já sabemos a diferença, né? Tecnologia, entrou tecnologia, modificou tudo, saiu a mão do homem, né? E os alternativos? Procuram minimizar os impactos ambientais, não utilizam insumos químicos, porque eles querem que seja tudo natural, né? Alguns brincam, né? Natureba, né? Também são chamados de sistemas ecológicos, orgânicos, alimentação orgânica ou agricultura orgânica, esse é o nomezinho que nós mais utilizamos, e sustentáveis, ok? Destinado principalmente para o mercado interno, né? Dificilmente a gente consegue exportar, né? Então vamos adiante. Então, revisando aqui o nosso setor primário: pecuária, silvicultura, caça, pesca, agricultura e mineração. Tranquilo? Vamos adiante. Nosso setor secundário. Quem é esse cara? Bom, abrange as indústrias de beneficiamento, construção civil e transformação. Como assim? Olha só. Os caras que pegaram as matérias-primas lá no setor primário e transformam elas, né? Isso aqui, por exemplo, não é o caso, mas poderia ser lã, né? E transformar em fios de lã, né? Mas não é o caso, é um outro tecido aqui. Ou seja, ela se divide, ela tem várias subdivisões.
Então, as indústrias de beneficiamento consiste em transformar um produto para que possa ser consumido, como descascar cereais ou refinar o açúcar. Tranquilo? Então, receberam lá o arroz, o açúcar, né? E tem que descascar esses cereais para, ou refinar, né? No caso do açúcar, para que ele possa ser consumido. Isso, obviamente, tem que ter uma indústria que faça isso, né? Então, são indústrias de beneficiamento. As indústrias de construção, não precisa nem dizer o que é, né? Só nós olharmos aqui, nós já sabemos que utiliza as diferentes matérias-primas para criar um novo produto, como a construção civil. Obviamente aqui a gente sabe que esse tijolo aqui foi feito de barro, né? Que esse piso aqui utilizou cimento, que ali é feito de ferro. Então observem quantos produtos, quantas matérias-primas são utilizadas em uma construção. Indústrias de transformação. Emprega sistemas com diferentes graus de sofisticação nas atividades de reelaboração de uma matéria-prima. Nossa, a gente, por exemplo, isso aqui é papel, olha só, né? Aqui, digamos aqui que os caras estão fazendo um carro, né? Parece que é um carro que eles estão fazendo ali. Ou seja, eles pegaram vários produtos, né? Ou um produto e transformaram em outro. Indústrias de transformação, o próprio nome já está dizendo, né? Indústrias de base é aquela que produz bens que servirão de base para outras indústrias, como a metalurgia, a indústria química, fabricação de cimento, etc. Aqui temos um exemplo básico, a Petrobras, que pega um produto, o petróleo, e transforma ele em gasolina. E essa gasolina serve de base para outras indústrias trabalharem. Né? Bem fácil de entender. Ok? Vamos adiante. Indústrias de bens de produção. É a indústria de máquinas e ferramentas. Os caras que produzem bens para que outras empresas produzam. Não só empresas, como pessoas, né? Microempresários ou qualquer pessoa em si. Compre lá um trator, compre uma ferramenta, uma furadeira. Enfim, a Gerdau aqui em Porto Alegre é um desses tipos de empresas, né, de indústrias, né, de bens de produção. Seguindo, indústrias de bens de consumo. Produz o que o mercado consumidor necessita. Roupas, calçados, alimentos, né? Então não é muito difícil a matéria, é tranquila. Se nós analisarmos assim, vamos nos lembrar tranquilamente. Revisando então o setor secundário. Temos as indústrias de quê? De beneficiamento, de construção, de transformação, as indústrias de base, indústrias de produção e indústrias de bens de consumo. Esse é o nosso setor secundário. Claro que compete a cada um de vocês, né, não esquecer o que cada uma dessas indústrias faz. Tranquilo? Vamos adiante. Nosso setor terciário envolve a comercialização de produtos. Esse é o mais fácil de todos, né? Mercados, bancos, administração e o oferecimento de serviços comerciais, transporte, educação, saúde, dentre outros. Eu, né, como professor, trabalho dentro do setor terciário. Ok? Eu ofereço um produto, né? Educação. Ao setor terciário, atividades que não produzem mercadorias, mas são fundamentais à organização da vida em sociedade e da economia. Aqui esse tio aqui, ó, ele não produziu essas mercadorias aqui, mas ele está vendendo elas, né? Aqui temos um tio aqui que com certeza, ele não produziu esses legumes aqui, essas verduras, ele foi de repente lá na Ceasa do seu lugar buscar da onde ele vive, né, para revender. Tranquilamente, dá para entender? Show de bola, né? Então o setor terciário é o mais fácil de todos.
tem muita gente trabalhando, sendo população economicamente ativa, dentro do setor terciário. O setor terciário é aquele que mais emprega pessoas no Brasil, né? Não só no Brasil, como em qualquer lugar. O setor terciário. Aqui temos um resuminho aqui, algumas situações do nosso setor terciário. O segurança, a polícia, né, o exército, as forças armadas, esses caras todos aí. A escola, há pouco citei eu como professor, né? O ateliê, aquele cara que cria as coisas, serviços gerais, as tias que fazem a limpeza lá, limpeza pública, restaurantes, enfim. E por aí vai, né, gente? O setor terciário não tem fim, ok? Então essa foi a aula de hoje, vocês viram que foi bem light, né? O assunto é bem tranquilo, né? A PA, então, divide-se, a população economicamente ativa, divide-se em setores, primário, secundário e terciário, e cada um desses setores tem as suas subdivisões. Compete a nós, né, a vocês, não esquecerem, dar uma lida ali, uma lida no PowerPoint, ok? Deixei lá, como sempre, no nosso portal do aluno os exercícios. E é isso aí. Tranquilos? Até a próxima aula, então. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara. Até mais.